Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, vamos ler do versículo 1 ao 13. Hebreus 12, 1 a 13. Prontos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a ler e compreender, ó Deus, o texto sagrado. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar algumas lições dessa palavra, ó Deus. Uma vez, ó Deus, feita a reflexão no contexto da obra do Senhor Jesus na cruz, ajude-nos, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, no nome do teu Filho, amém. Podeis sentar. Bem, meus irmãos, como eu dizia no início, uma coisa que tem marcado essa Copa do Mundo é a manifestação pública de fé, expressada por dezenas de jogadores e até mesmo técnicos, ou seleções inteiras. Paraguai, Alemanha, França, Brasil, Gana, Curaçao, são países diferentes, com camisas diferentes, com histórias diferentes, mas ao se apresentarem, passaram uma mensagem silenciosa. Qual mensagem?
que há homens que entram em campo lembrando que existe algo ou alguém muito maior do que o jogo. O novo técnico que vai assumir a seleção da Alemanha, o técnico da Alemanha, como a Alemanha caiu, né, não passou de fase, então um novo técnico foi anunciado para assumir a seleção alemã. Esse novo técnico é conhecido, um ex-jogador de futebol, chamado Klopp. E o Klopp é conhecido por dizer em várias entrevistas que não acredita em deuses do futebol. E ele costuma lembrar os seus jogadores que existe apenas um único Deus. Ele publicou certa vez um texto num periódico, Tribuna dos Jogadores, em que ele afirmou que como cristão, ele disse o seguinte: como cristão acredito em um só Deus e posso garantir que Deus não tem nada a ver com futebol. Para o Klopp, vitórias e derrotas fazem parte da vida, mas nenhuma delas define o valor de uma pessoa diante de Deus. Em um esporte onde atletas muitas vezes são tratados como ídolos, o Klopp reforça que somente Jesus Cristo merece a glória e a adoração. E essa declaração de fé, meus irmãos, ela continua inspirando milhões de pessoas, dentro e fora dos gramados. Só existe um Deus, meus irmãos. E Ele escolheu se revelar e escolheu salvar o mundo através de Jesus Cristo, o seu Filho, através de Jesus, o autor e consumador da fé. Como eu disse, para os irmãos aqui na consagração, sábado de manhã, a palavra, portanto, no versículo 1 do capítulo 12 que nós lemos, ela conecta o capítulo 12 ao capítulo anterior, o 11, portanto. No capítulo 11 são apresentados diversos exemplos de fé do Antigo Testamento, do versículo 1 ao versículo 40. Então, agora, o autor ou o escritor sagrado, ele está concluindo a lista de exemplos de heróis da fé com o autor e consumador da fé. Nós temos em mira, nós mantemos diante dos nossos olhos uma grande nuvem de testemunhas, um número absurdo de irmãos e de irmãs, de pessoas que ao longo da história do povo de Deus servem como modelos de fé, como exemplos de pessoas que sustentaram a sua fé até o final. Mesmo tendo passado por provas, mesmo tendo passado por lutas, algumas que foram crucificadas de cabeça para baixo, cerradas ao meio, passaram, até mesmo foram queimadas, e preservaram, mantiveram a sua fé. Mas ele agora diz para nós temos essa grande nuvem de testemunhas. E por conta disso, nós devemos nos livrar de todo pecado que se apega a nós e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele diz como nós devemos fazer isso, nos livrar do peso do pecado e correr. Ele diz que nós devemos fazer isso como? Olhando, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E o que o autor ou o que o escritor sagrado pretende com isso? Qual é o seu objetivo? Meus irmãos, os crentes, nós, os cristãos, nós devemos olhar para essa grande nuvem de testemunhas e particularmente para Jesus, o autor e consumador da fé, a fim de sermos encorajados, para recebermos encorajamento, a fim de suportar a oposição, de suportar as provações de todos os tipos que vêm.
Porque Deus permite que os seus servos, que os cristãos passem por provas, e Deus usa as provas para disciplinar o seu povo. Como já observamos, a perseverança de Jesus na cruz e a vergonha que ele suportou são apresentadas como exemplo supremo de fé. Nós temos uma galeria de heróis da fé, mas em Jesus Cristo nós temos ele como o supremo herói da fé, o autor e consumador da fé. Bendito seja o nome do Senhor. O escritor sagrado termina o capítulo 11 falando do testemunho da fé, versículos 39 a 40. Vamos ver o que ele diz no versículo 39 e 40. Todos estes, ele está se referindo a toda a galeria de heróis da fé. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E então, em seguida, no capítulo 12, 1 a 3, ele trata da perseverança da fé, do testemunho da fé, versículos no capítulo 11, falando do testemunho da fé, e do 12, 1 a 3, ele fala da perseverança da fé, e é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Que recursos que nós temos? Que recursos que nós temos em Cristo? O autor esteve apontando para os seus pais. Versículo 11, capítulo 11, perdão. Agora ele aponta diretamente para eles, mas na primeira pessoa do plural, ele diz assim: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. É como se ele estivesse dizendo: nós estamos debaixo da obrigação imediata de mudar tanto nossa atitude quanto a nossa ação. A palavra também, no versículo 1 do capítulo 12, nos associa com todos estes, com estes lá do capítulo 11, do versículo 39. As testemunhas que nos rodeiam, que nos assistem, elas não são meros observadores na tribuna, curiosos para ver, será que vão se sair bem? Será que eles vão tropeçar e cair? Será que eles vão completar a carreira? Eles não são meros observadores, nem apenas curiosos para ver se nós vamos nos sair bem. Eles são pessoas que alcançaram êxito, e por isso nós também podemos ter êxito. Nós podemos olhar para eles, eles venceram, nós também podemos vencer. O escritor está criando uma imagem de uma corrida num estádio, ou mesmo de uma corrida de rua, onde a torcida seria formada pelos patriarcas e os irmãos do Antigo Testamento. E eu falava no sábado que eu gosto de corrida de rua, e o que há de interessante na corrida de rua é que há pessoas, milhares, dezenas, centenas, milhares de pessoas que ficam nos arredores da pista onde os corredores estão passando, e elas ficam ali tanto no início, incentivando a largada, quanto ao longo do percurso, com faixas, dizendo palavras de ordem, incentivando os corredores: vai nessa tua força, você vai conseguir, não desanima não, porque às vezes ao longo da corrida a dor é intensa, o corpo começa a reclamar, e aí você pensa: vou desistir, não vou sair, não vou continuar nessa corrida não, e de repente alguém levanta lá uma bandeira, correndo na São Silvestre ou em outras corridas. Às vezes a organização coloca banda de música, tocando rock, tocando uma música rápida para poder ajudar no ritmo, né, na manutenção do ritmo dos atletas, dos jogadores, dos corredores, mesmo sendo atletas amadores, eles tentam ajudar de todo jeito. O escritor está dizendo que esses irmãos lá do Antigo Testamento, eles são como uma nuvem de testemunhas. Eles são como uma plateia que estão diante de nós, para nos encorajar,
para nos incentivar, para servir de exemplo para nós. Claro, eles não estão mais aqui, nós não podemos pedir nada para eles, mas o que o escritor está dizendo? A vida deles, o exemplo deles, a vitória deles deve nos estimular, deve nos encorajar, deve nos inspirar a não desistir, a seguir em frente, a perseverar. E assim como eles obtiveram sucesso na corrida, nós também podemos alcançar sucesso na nossa corrida de fé. Mas como ter sucesso? Como ser bem-sucedido na corrida da fé? Versículo 1 ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, qual é o primeiro imperativo que ele apresenta para nós? Livremo-nos de todo o peso. E aqui peso e pecado tem o mesmo sentido, a mesma conotação. Livremo-nos de todo o peso, de tudo que atrapalha, livremo-nos de todo o peso do pecado, porque o pecado pode atrapalhar a carreira, a caminhada, a corrida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Livremo-nos de todo o peso do pecado. Essa primeira exortação, meus irmãos, descreve o pecado como um peso do qual devemos nos desfazer, da mesma forma que um corredor se livra da roupa supérflua. Normalmente corredores correm com roupas leves, não carregam mochilas pesadas. Eu brinquei, imagina você correr levando uma mochila de 50 quilos nas costas. Não, ele se livra de tudo que possa pesar, que possa cansá-lo mais. Então o escritor diz que nós também devemos nos livrar de todo o peso do pecado, assim como o corredor se livra de tudo aquilo. Às vezes começa a atrapalhar até o kitzinho que a gente leva para hidratação. Tu vai correndo, o negócio vai sacudindo nas suas costas, a garrafinha e o celular num bolso, a garrafinha do outro lado, daqui a pouco começa a atrapalhar, de repente, bom, tem água, tem posto de hidratação, então não vou carregar esse negócio não, joga fora, para poder se livrar dos pesos. E no contexto, meus irmãos de Hebreus, há somente um pecado que está assediando os cristãos hebreus, como o contexto de Hebreus nos mostra, e o pecado é apostasia. Por causa da perseguição, muitos cristãos estavam abandonando a fé, deixando de congregar. Chega a falar, não deixem de congregar como é costume de alguns, por nada. Uma tendência crônica, meus irmãos, de descrença que constantemente os expunha a voltar atrás, os expunha a abandonar a fé em Cristo. A apostasia é isso, é essa tendência crônica que faz a gente esfriar, que faz a gente desanimar, que nos leva a desistir da caminhada. E é evidente que esse risco, esta hipótese de pecado, pode e deve ser afastado ou afastada a hipótese completamente, inteiramente da nossa vida. Não devemos levar em consideração essa possibilidade. Não negocio a minha fé. Mas tem esse negócio de unidade, dá tanta divisão, causa tanta divisão. Às vezes manter-nos unidos é difícil. Havia um bispo na nossa igreja que dizia isso. Movimento de unidade de igreja, se juntava vários pastores e aí começava, um queria ser presidente, outro queria ser outra coisa, outro queria ser tesoureiro e daqui a pouco tinha estatuto e parecia igreja, mas era só um movimento de unidade. E quando a gente ia fazer um evento, mas quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo? E aí esse bispo, o bispo Márcio dizia, esse negócio de unidade causa muita divisão. Precisamos guardar o nosso coração. Precisamos manter o nosso coração coeso, unido ao Senhor. Determinado em seguir, em permanecer, em perseverar, como Cristo. Mas tem algo mais, tem outra instrução aqui.
Tem outro imperativo aqui no versículo 1. O que mais que ele diz? Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra inicial, meus irmãos, deveria ser traduzida assim: tendo deixado o pecado, corramos sem parar, corramos sem cessar, continuemos correndo até o fim, meus irmãos. Como nós devemos correr? Como nós devemos nos manter na corrida? Com perseverança ou com constância, mantendo o ritmo, mesmo que de repente diminuindo o ritmo, porque só os etíopes que conseguem largar no mesmo pace, né, e ir até o final da corrida, só os nigerianos, aquele pessoal lá da África que ganha todo ano as corridas, as principais corridas. Mas em geral, meus irmãos, a maioria dos atletas começa com o pace, depois administra para ter energia para chegar no final. Mas continuemos correndo, sem desanimar, sem desistir, com perseverança ou com constância. Porque o prêmio não é para aqueles que começam bem, mas para aqueles que terminam bem. Um início de corrida veloz não habilita o cristão a tirar uma soneca logo mais adiante. Eu já corri bastante, corri rápido, agora eu vou tirar um cochilo. Não. A carreira que nos está proposta, o que está diante de nós, essa ideia, engloba a vida toda e é uma disputa para derrotar o pecado, para vencer a carne e o diabo. Felizmente, é uma disputa em que não somente uma pessoa da corrida pode vencer, todos podem vencer. Cada participante pode vencer essa corrida, ajudados pelo Senhor. E como Jesus nos ajuda nessa corrida? Jesus é o recurso para a vitória final. Para esta corrida da vida, meus irmãos e irmãs, e para a libertação ou despojamento decisivo do pecado, se queremos ter alguma chance de vitória no fim, há uma graça apropriada no olhar para Jesus, nosso Salvador vivo, como diz o versículo 2, olhando firmemente, nos livremos do peso do pecado e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse olhar firmemente, fixamente, é claro, se refere a um olhar para toda a pessoa de Cristo, para o ser inteiro, para a sua obra completa. Jesus Cristo é o nosso recurso sempre presente e disponível para dar forma e firmeza à nossa vitória. Aqui está outro particípio olhando e também dependente de corramos. Ele nos relata, portanto, como ser bem-sucedido na corrida. Como que nós podemos vencer na corrida da fé? Olhando para Jesus. Olhando quando para Jesus? Olhando sempre para Jesus. E visto que está no tempo presente, nós sabemos que esta é uma condição que devemos continuar satisfazendo ao longo do caminho. Corramos com perseverança, olhando para Cristo em todo o tempo, sem tirar os olhos do Senhor. Quando os nossos olhos se desviam de Jesus, nossos pés vacilam e podem se afastar do curso pré-determinado. O corredor tem que estar atento, porque sair do percurso pode causar uma desclassificação. Não pode correr por fora, tem que correr dentro dos limites que foram estabelecidos pela organização da corrida.
A mensagem, meus irmãos, ao dizer para nós, o escritor sagrado, para olhar para Jesus, olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a mensagem é para desviarmos o olhar de outras pessoas, desviarmos o olhar de outras coisas, mesmo da nuvem de testemunhas lá do capítulo 11, e olhar somente para Jesus. E a lógica desse olhar firme, desse olhar fixo, constante, é o fato de que Cristo é o grande herói, Cristo é o supremo herói da fé, o herói de todos os heróis, Ele é o autor, Cristo é o autor e consumador da fé. Todo este plano e método da fé encontram em Jesus, seu autor principal e consumador final. Ele que vai juntar, no fim de todas as coisas, Ele que vai juntar os nossos irmãos lá do Antigo Testamento, listados ali no capítulo 11, e Ele vai juntar com todos os cristãos, todos os servos e servas de Jesus Cristo desta nova era, e vai apresentar todos eles diante do Pai, consumando a sua obra na vida deles, consumando a sua obra de fé na vida deles. E eu caminho para a conclusão, meus irmãos. A vida cristã é uma prova de resistência, uma corrida com a lembrança dos santos que já a concluíram. Nós lembramos daqueles que terminaram a carreira, lembramos de gente de oração, lembramos de gente santa, lembramos de gente de fé, de gente perseverante, de gente resiliente, de gente generosa, lembramos de gente sofrida, perseguida. Mas acima de tudo, nós temos de olhar para Jesus e sua cruz. Nele, a nossa corrida já está ganha. Olhando para Ele e nele permanecendo até o final, nós cruzaremos a linha de chegada, para a glória do nome do Senhor. E eu queria dizer algumas palavras para finalizar, para você, meu querido irmão e minha querida irmã. O perigo que ameaçava os cristãos hebreus, como vemos no contexto da carta, como eu já disse, é a apostasia. E esse perigo nos ameaça também nos nossos dias. E se você quiser ficar longe desse perigo, anota isso, guarda isso no seu coração. Toda apostasia começa com um pequeno desvio, com uma pequena coisa. Você não precisa dar uma grande guinada no timão de um barco, no timão de um navio, para fazê-lo desviar do alvo. Basta você mexer uma fração de milésimo ali no timão. E você pode sair daqui, da Baía de Guanabara, ou sair ali do Cais do Porto, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, indo em direção à África, e você ir parar na Ásia, e você ir parar no outro lugar, só porque você mexeu 1 milésimo de grau na direção. Toda apostasia começa com a relativização das Escrituras, com a negação das Escrituras como palavra de Deus insuficiente e infalível. Depois da negação das Escrituras vem a negação das verdades sobre Jesus, o seu nascimento virginal, a sua divindade, a sua humanidade, a sua expiação, a ressurreição. Resultado, meus irmãos, se começarmos a relativizar essas verdades, resultado, apostasia da fé ou a crença numa espécie de gnosticismo ou mesmo numa espécie de ateísmo. Olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Olhar firmemente para Jesus
como autor e consumador da fé, é crer na sua pessoa, é crer na sua palavra, é crer na sua obra na cruz, é crer na sua vontade, é conformar-se à vontade dele e viver em obediência à sua palavra. Olhar firmemente para Jesus é conformar-se com ele e com o caminho da cruz que ele nos chamou a trilhar. E o caminho da cruz é um caminho estreito. Não há atualização no caminho da cruz. Não há como dizer assim, tira um pedacinho dessa cruz que o Senhor mandou eu carregar. Porque ele disse para os seus discípulos, cada um, tomem a sua cruz e sigam-me. Não há como atualizar o caminho da cruz, aliviando o peso da cruz. O único peso que nós temos que aliviar é o peso do pecado. Temos que nos conformar ao caminho que ele determinou. Porque a atualização acontece pelo Espírito Santo na vida do caminhante, na vida do discípulo de Jesus, ajudando-o a olhar, ajudando-o a continuar olhando para Jesus. Graças a Deus, porque temos em Cristo o autor e consumador da fé. E eu falava para os irmãos da consagração, e esse consumador, ele também significa aperfeiçoador. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que ao longo da caminhada nós podemos tropeçar, podemos cair, podemos até nos esfriar, mas ele nos ajuda. Se nós olharmos para ele, ele vai estender a sua mão e vai nos ajudar. E vai nos ajudar a ajudar outros também. Porque o texto no final ele vai dizer para você firmar os joelhos trôpegos, para você ajudar os mancos, né? Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Quando a gente corre, e se você já participou de uma corrida, já deve ter percebido que há pessoas que tropeçam, misturam uma passada lá e tropeçam e caem, se machucam. Então, muitos param, ajudam aquele corredor a se levantar, joga lá uma água para tirar a areia, e aí, você está bem? Está bem. Precisa que chame a ambulância? Não, estou bem. Dá para continuar? Dá. Então seguimos. E na nossa caminhada, Deus nos ajuda a nos mantermos perseverantes e firmes até o fim. E Ele nos ajuda também a ajudar outros. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Seja abençoada a sua palavra e que Ele nos ajude a aplicar essa palavra à nossa vida. Não apostate da fé. Não continue carregando o peso de pecado. Se o pecado te assedia, rejeite, resista a ele. Clame ao Senhor, peça ajuda dele. Senhor, não estou conseguindo vencer essa luta com esse pecado. Clame, e Ele vem, e Ele ajuda. Vamos curvar nossa cabeça? Ore comigo. Senhor Jesus, salva-me do meu pecado que me assedia, dá-me resistência para fazer a Tua vontade. Dá-me fé e ajuda-me, Senhor, a perseverar nessa corrida da vida cristã até o final. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é o maior ajudador que nós temos. Eu posso contar contigo, Senhor. A sua mão está estendida para mim em todo o tempo. Segura bem firme a minha mão. Ajuda-me, Senhor. Eu te suplico no teu nome. Amém e amém.